Vivemos em um mundo que pulsa com uma intensidade avassaladora. O ritmo acelerado do cotidiano, com suas demandas incessantes, notificações constantes e pressões invisíveis, pode nos fazer sentir como se estivéssemos correndo em uma esteira sem fim, exaustos, mas sem chegar a lugar algum. No meio desse turbilhão, é fácil nos desconectarmos de nós mesmos, dos outros e, principalmente, de Deus. Há momentos, porém, em que algo sutil, quase imperceptível, começa a mexer dentro de nós. É uma inquietação que não explica, um vazio que não define, um desejo por algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com um propósito maior. Esse é o chamado de Deus para uma nova temporada de fé. Um convite divino para deixar para trás o que já não serve, confiar em seus planos e caminhar em direção a um futuro que, embora ainda envolto em névoa, está sendo traçado por suas mãos. Esse chamado não chega com estardalhaço. Ele não se apresenta em um outdoor iluminado ou em uma revelação dramática. Muitas vezes, ele vem como uma brisa suave, um sussurro no coração, uma sensação de que algo está mudando, mesmo que você ainda não consiga nomear o quê. Talvez você sinta que as coisas que antes te satisfaziam, um emprego estável, uma rotina confortável, um círculo social familiar, já não preenchem sua alma como antes. Talvez você perceba que está carregando pesos do passado, como arrependimentos, mágoas ou sonhos engavetados que te impedem de avançar. Ou talvez você simplesmente sinta um anseio por uma conexão mais profunda com Deus, por uma vida que reflita sua vontade de maneira mais plena. Essa inquietação, esse desconforto, não é um sinal de fracasso, é um convite. É Deus te chamando para uma nova temporada de fé, onde a confiança em seus propósitos substitui a necessidade de controlar cada detalhe. A promessa que inspira este texto vem de Isaías 43:19, onde Deus declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essas palavras são um farol de esperança para quem se sente perdido em um deserto espiritual ou emocional. Elas nos lembram que, mesmo nos lugares mais secos e improváveis, Deus é capaz de abrir caminhos e fazer fluir rios de renovação. O deserto, com sua aridez e solidão, não é o fim da jornada, mas o cenário onde Deus prepara algo novo. É onde Ele molda o coração, refina a fé e capacita seus filhos para receberem as bênçãos que Ele reservou. Mas responder a esse chamado exige coragem. Como a mensagem que nos inspira enfatiza, a maioria das pessoas espera ver para crer, mas aqueles que se alinham com o novo de Deus fazem o caminho inverso. Eles creem primeiro, mesmo sem ver. Essa fé que precede a visão é o que diferencia uma nova temporada de fé de uma simples mudança circunstancial. Não se trata de esperar que Deus revele todo o mapa antes de dar o primeiro passo. Trata-se de confiar que, mesmo na incerteza, Ele está guiando cada movimento. Essa confiança é o que ativa a transformação, o que abre portas que pareciam trancadas, o que faz rios brotarem onde só havia areia. Uma nova temporada de fé não é apenas sobre conquistas externas, como um novo emprego, uma nova casa ou um novo relacionamento. É, acima de tudo, uma transformação interna, uma renovação da mente, do coração e do espírito. É Deus te convidando a soltar o que te prende, a abandonar padrões que te limitam e a abraçar uma versão de si mesmo que reflete mais plenamente sua imagem. Essa transformação pode ser desconfortável, pois o novo de Deus raramente chega embalado em conforto. Ele vem envolto em desafios, em momentos de vulnerabilidade, em escolhas que exigem deixar para trás o que é familiar. Mas é exatamente nesse desconforto que a fé é ativada, que o crescimento acontece e que o propósito se revela. O chamado de Deus para uma nova temporada de fé também é um convite ao desapego. Para receber o novo, é preciso criar espaço no coração, na mente e na vida. Isso pode significar liberar ressentimentos que você carrega há anos, encerrar ciclos que já cumpriram seu propósito ou dizer não a situações que te mantêm preso a uma versão antiga de si mesmo. Como a mensagem inspiradora nos ensina, o novo exige espaço.
Deus não pode colocar bênçãos em mãos cheias de passado, em corações lotados de orgulho ou em vidas sobrecarregadas por bagagens desnecessárias. Esvaziar-se é um ato de fé, uma entrega que diz: Senhor, eu confio que o teu plano é melhor que o meu. Essa jornada não exige perfeição. Deus não está esperando que você tenha todas as respostas, que você seja imune ao medo ou que você nunca tropece. Ele pede apenas o seu sim diário, aquele passo pequeno, intencional, que demonstra sua confiança nele. Pode ser a escolha de orar em vez de se preocupar, de louvar em vez de reclamar, de perdoar em vez de guardar mágoa. Esses pequenos atos de obediência são sementes que, plantadas com fé, florescem em transformações profundas. Como diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Cada passo dado com fé é um movimento em direção ao novo que Deus está preparando. Este texto é um guia para abraçar esse chamado com coragem, clareza e confiança. Nas sessões a seguir, exploraremos como reconhecer os sinais do chamado de Deus, entender o deserto como um lugar de preparação, dar pequenos passos de fé no cotidiano, navegar pelo silêncio de Deus e viver o novo com intencionalidade. Inspirado pela mensagem de renovação e esperança, este texto é um convite para você se posicionar, para dizer sim ao plano de Deus e para caminhar com fé, mesmo quando o caminho à frente ainda não está claro. A nova temporada de fé que Deus está te chamando a viver não é apenas sobre o que você vai receber, mas sobre quem você vai se tornar. É sobre ser moldado, refinado e capacitado para carregar um propósito maior. É sobre descobrir que, mesmo nos momentos de maior incerteza, Deus está contigo, trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias e preparando algo que vai além do que você pode imaginar. Como Efésios 3:20 nos lembra, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O novo já começou. Você está pronto para responder ao chamado? A vida tem uma maneira sutil de nos sinalizar quando algo novo está prestes a acontecer. Em meio às rotinas diárias, às lutas internas e ao barulho do mundo, há momentos em que sentimos um movimento no coração, uma inquietação que não explica, uma esperança que não define, um chamado que nos convida a olhar além do que está diante de nós. Esse é o chamado de Deus para uma nova temporada de fé, um convite divino para deixar o conhecido, abraçar o desconhecido e confiar que Ele está traçando um caminho novo, mesmo que ainda não o vejamos com clareza. Reconhecer esse chamado é o primeiro passo para entrar na transformação que Deus está preparando. E essa jornada começa com um coração aberto, atento aos sinais e disposto a crer antes de ver. Uma nova temporada de fé é mais do que uma mudança de circunstâncias. É uma renovação profunda que toca o cerne do nosso ser. Não se trata apenas de receber bênçãos externas, como uma promoção no trabalho, uma mudança de cidade ou a resolução de um problema. É uma transformação interna que redefine como enxergamos a nós mesmos, nossas prioridades e nossa relação com Deus. Essa temporada pode surgir em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar, ou em períodos de quietude, quando um vazio interno clama por algo mais significativo. É Deus nos chamando para crescer, para abandonar velhos padrões e para nos alinharmos com um propósito que reflete sua vontade. Esse chamado muitas vezes se manifesta como uma inquietação espiritual. Você pode sentir que algo está fora de lugar, mesmo que sua vida pareça estável aos olhos dos outros. Talvez as coisas que antes te satisfaziam, um emprego seguro, uma rotina confortável, um círculo social familiar, já não tragam a mesma alegria. Talvez você sinta um desejo profundo por uma conexão mais autêntica com Deus, por uma vida que tenha impacto eterno. Essa inquietação não é um sinal de fracasso ou ingratidão. É o Espírito Santo mexendo em seu coração, preparando-o para o que está por vir. Como a mensagem inspiradora nos ensina, você sente que está mudando mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Esse é o primeiro sinal de que Deus está te conduzindo para uma nova temporada. Reconhecer o chamado de Deus exige sensibilidade e discernimento.
Ele nem sempre vem com clareza imediata ou com uma voz audível. Muitas vezes, ele fala através de sinais sutis que requerem um coração atento. Aqui estão alguns sinais de que você pode estar sendo chamado para uma nova temporada de fé. 1. Inquietação interior. Você sente uma insatisfação que não explica completamente. Mesmo que tudo pareça bem externamente, há um vazio ou um desejo por algo mais profundo. Esse desconforto é Deus te chamando para fora da sua zona de conforto. 2. Portas fechadas. Oportunidades que você esperava podem se encerrar de repente. Um projeto que não deu certo, um relacionamento que terminou, uma meta que não se concretizou. Esses fechamentos não são rejeições, são redirecionamentos divinos, como a mensagem inspiradora destaca. Algumas portas que se fecharam foram atos de proteção. 3. Desejo por propósito. Você começa a questionar o significado de suas escolhas e a desejar uma vida mais alinhada com os valores de Deus. Esse anseio é um sinal de que Ele está despertando em você um chamado maior. 4. Silêncio de Deus. Em vez de respostas claras, você enfrenta períodos de espera ou silêncio. Esse silêncio, como a mensagem nos lembra, não é ausência, é estratégia. Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê. 5. Convite ao desapego. Você sente um impulso para liberar velhos hábitos, ressentimentos ou apegos que te prendem ao passado. Isso pode incluir deixar de lado amizades que não te edificam ou abandonar padrões de pensamento que te limitam. Esses sinais, embora possam ser desconfortáveis, são evidências de que Deus está te preparando para algo novo. Eles são como os primeiros ventos de uma tempestade que traz renovação, limpando o que é velho para dar espaço ao que está por vir. Um dos aspectos mais desafiadores de responder ao chamado de Deus é a necessidade de crer antes de ver. Como a mensagem inspiradora enfatiza, a maioria das pessoas espera ver primeiro para depois crer, mas os que se alinham com o novo de Deus fazem o caminho inverso. Essa fé que precede a visão é o que ativa a transformação. É o que permite que você dê o primeiro passo, mesmo quando o destino ainda está envolto em incerteza. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que responderam ao chamado de Deus com fé cega. Abraão, chamado para deixar sua terra natal sem saber para onde ia, Hebreus 11:8, confiou que Deus o guiaria. Ana, em sua dor e espera por um filho, orou com fé mesmo sem garantias. 1 Samuel 1:10-20. Pedro, ao caminhar sobre as águas, deu um passo de coragem, mesmo com o medo sussurrando em seu ouvido. Mateus 14:29. Esses exemplos nos mostram que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de agir apesar delas. É dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Essa fé exige vulnerabilidade. Ela pede que você abra mão do controle, da necessidade de entender cada detalhe e da tentação de permanecer no que é familiar. O novo de Deus, como a mensagem nos ensina, não vem embalado em conforto. Ele chega envolto em desafios, em momentos de instabilidade que testam sua confiança. Mas é exatamente nessa instabilidade que a fé é ativada. É onde você descobre que Deus é maior que suas dúvidas, e suas promessas são mais firmes que suas incertezas. Responder ao chamado de Deus para uma nova temporada de fé começa com pequenos atos de obediência. Não é necessário ter todas as respostas ou um plano perfeito. Deus não pede revoluções instantâneas, Ele quer o seu sim diário, como a mensagem inspiradora destaca. Esse sim pode se manifestar em escolhas simples, mas intencionais. Buscar a Deus em oração. Reserve alguns minutos por dia para conversar com Deus, mesmo que suas orações sejam simples ou cheias de perguntas. Mergulhar na palavra. Leia a Bíblia, começando com passagens que falem de esperança e renovação, como Isaías 43 ou Salmos 23. Ouvir com atenção. Preste atenção aos sinais que Deus está enviando. Uma conversa inesperada, uma oportunidade que surge, uma paz que não explica. Soltar o passado. Identifique algo que te prende, um ressentimento, um medo, uma expectativa irreal, e peça a Deus força para liberá-lo. Esses pequenos passos são como sementes plantadas em solo fértil.
Eles podem parecer insignificantes no momento, mas, com o tempo, florescem em mudanças profundas. Como diz Zacarias 4:10, quem despreza o dia dos humildes começos, Deus honra cada ato de fé, por menor que pareça. Reconhecer o chamado de Deus é o primeiro passo para entrar na nova temporada que Ele preparou. É um convite para confiar, para se posicionar e para caminhar com coragem, sabendo que Ele está contigo em cada etapa. Nas sessões seguintes, exploraremos como o deserto pode ser um lugar de preparação, como pequenos passos de fé transformam o cotidiano e como o silêncio de Deus é, na verdade, uma estratégia divina para moldar seu coração e sua vida. Na Bíblia, o deserto é frequentemente um lugar de teste, purificação e preparação. Foi no deserto que o povo de Israel foi moldado antes de entrar na terra prometida. Foi no deserto que Jesus enfrentou tentações e se fortaleceu para seu ministério. O deserto não é um lugar de punição, mas de capacitação. É onde Deus remove as distrações, expõe nossas fraquezas e nos ensina a depender dele. Quando você sente que está em um deserto, um período de seca espiritual, emocional ou prática, pode ser tentador interpretar isso como um sinal de que Deus te abandonou. No entanto, a mensagem inspiradora nos lembra que o deserto é preparação, não castigo. É onde Deus está trabalhando em áreas que você talvez não tivesse deixado Ele tocar se tudo estivesse bem. O silêncio, a solidão e até a dor do deserto são ferramentas divinas para refinar sua fé e alinhar seu coração com o propósito de Deus. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais improváveis, Deus pode abrir caminhos de esperança. Os rios no ermo representam vida, renovação e abundância, onde antes havia escassez. Eles simbolizam as bênçãos que Deus está preparando, muitas vezes de maneiras que superam nossas expectativas. Essa promessa não significa que o deserto desaparecerá instantaneamente. Pelo contrário, o caminho de Deus muitas vezes atravessa o deserto, não o contorna. A nova temporada de fé exige que você caminhe por esse terreno árido com confiança, sabendo que Deus está guiando cada passo. Ele não promete ausência de dificuldades, mas presença constante. Como diz Deuteronômio 31:8, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. No deserto, você pode enfrentar a tentação de voltar ao que é familiar, mesmo que isso não seja mais saudável ou alinhado com o plano de Deus. O velho, hábitos, relacionamentos, padrões de pensamento, pode parecer seguro, mas a mensagem inspiradora nos alerta que ele tenta nos puxar para trás. A nova temporada de fé exige vigilância para resistir a essas tentações. Isso pode significar dizer não a pessoas ou situações que te mantêm preso, mesmo que isso seja doloroso. Como diz 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nova temporada de fé não exige grandes gestos heróicos ou mudanças drásticas de um dia para o outro. Como a mensagem inspiradora destaca, Deus quer o seu sim diário, pequenos passos de obediência, consistência e intenção que movimentam o céu. Essas escolhas podem parecer insignificantes à primeira vista, mas são sementes que florescem em transformações profundas. Alguns exemplos de pequenos passos de fé incluem: substituir distrações por conexão espiritual, trocar 15 minutos de redes sociais por um devocional ou leitura bíblica, escolher o silêncio em vez de reagir. Quando a ansiedade ou a raiva surgir, optar por orar em vez de revidar. Praticar o perdão, ligar para alguém que você precisa perdoar ou escrever uma carta de liberação, mesmo que não a envie. Cultivar gratidão, anotar 3 coisas pelas quais você é grato a cada noite, redirecionando sua mente para as bênçãos de Deus. Investir em crescimento, inscrever-se em um curso, retomar a terapia ou participar de um grupo de estudo bíblico. Essas ações, embora simples, são atos de fé que sinalizam ao céu que você está pronto para o novo. Como Tiago 2,17 nos lembra, a fé
se não tiver obras, por si só está morta. A fé viva é aquela que se manifesta em ações, mesmo que pequenas. Um dos princípios poderosos da mensagem inspiradora é que a ação gera motivação. Muitas vezes, esperamos sentir-nos motivados para agir, mas a verdade é que o movimento vem primeiro. Quando você dá o primeiro passo, mesmo com medo ou dúvida, Deus começa a revelar a direção. Como diz Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sua obediência, por menor que seja, abre portas para que Deus trabalhe. Por exemplo, imagine que você sente um chamado para começar um novo projeto, mas o medo do fracasso te paralisa. Um pequeno passo, como escrever uma ideia inicial ou pesquisar sobre o tema, pode desencadear um fluxo de inspiração e clareza. Cada passo dado com fé é uma declaração de confiança em Deus, e Ele honra essa confiança com direção e força. A nova temporada de fé exige espaço, físico, emocional e espiritual. Isso significa liberar bagagens do passado que ocupam seu coração e mente. Talvez você precise encerrar ciclos, escrever uma carta de despedida a uma fase antiga da sua vida, mesmo que seja apenas para você. Organizar seu ambiente. Limpar um armário ou reorganizar seu quarto pode simbolizar a criação de espaço para o novo. Soltar ressentimentos. Orar por pessoas que te magoaram, pedindo a Deus que cure seu coração e o delas. Desconectar-se do velho. Excluir contatos, redes sociais ou compromissos que te mantêm preso a padrões antigos. Esses atos de liberação não são fáceis, mas são necessários. Como a mensagem inspiradora nos ensina, quando você libera, o céu responde. Ao criar espaço, você permite que Deus encha sua vida com direção, paz e propósito. Em nossa jornada de fé, poucos momentos são tão desafiadores quanto o silêncio de Deus. Quando oramos e não recebemos respostas imediatas, quando as portas permanecem fechadas e o caminho à frente parece envolto em névoa, é fácil sentir que Deus está distante, talvez até indiferente. No entanto, o silêncio de Deus não é um sinal de ausência. É uma estratégia divina, um intervalo sagrado onde Ele trabalha nos bastidores, moldando nosso coração, alinhando circunstâncias e nos preparando para a nova temporada de fé que Ele prometeu. Como a mensagem inspiradora que guia este texto nos ensina, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Nesta sessão, exploraremos o significado desse silêncio, como navegar por ele com confiança e como reconhecer que, mesmo na quietude, Deus está orquestrando algo novo em sua vida. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, especialmente em uma cultura que valoriza respostas rápidas e resultados imediatos. Quando enfrentamos um problema, queremos soluções claras. Quando oramos, esperamos ouvir a voz de Deus ou ver um sinal evidente. Mas a nova temporada de fé muitas vezes começa em um lugar de espera, onde as respostas não vêm na hora que desejamos e o futuro parece incerto. Esse silêncio, porém, não é um vazio, é um espaço intencional, onde Deus opera de maneiras que nossos olhos naturais ainda não podem perceber. Na Bíblia, o silêncio de Deus é um tema recorrente, sempre carregado de propósito. José, vendido como escravo e preso injustamente, passou anos em silêncio antes de ver a realização dos sonhos que Deus lhe deu. Gênesis 37:41. Durante esse tempo, ele não recebeu visões ou promessas novas. Em vez disso, foi moldado pela adversidade, desenvolvendo paciência, humildade e confiança em Deus. Da mesma forma, Davi, ungido como rei de Israel, enfrentou anos de perseguição e espera antes de assumir o trono. 1 Samuel 16, 2 Samuel 5. O silêncio que ele experimentou não era abandono, mas preparação para um chamado maior. Esses exemplos nos mostram que o silêncio de Deus é o palco onde o invisível é orquestrado, onde ele fortalece nossa fé e nos capacita para o que está por vir. A mensagem inspiradora reforça essa verdade ao dizer que o silêncio, muitas vezes, é o palco onde o invisível está sendo orquestrado. Quando você sente que Deus está calado, Ele está, na verdade, ajustando pessoas, realinhando circunstâncias e trabalhando em áreas do seu coração que talvez você nem perceba, que precisam de cura. Esse processo é essencial para a nova temporada de fé,
pois o que Deus tem preparado exige um alicerce forte, um coração alinhado, uma mente renovada e uma fé resiliente. Navegar pelo silêncio de Deus exige confiança e práticas espirituais que mantenham sua fé viva, mesmo quando as respostas parecem distantes. Aqui estão algumas maneiras de permanecer firme durante esses períodos de espera. 1. Ore com sinceridade. A oração é uma ponte para a presença de Deus, mesmo quando ele parece silencioso. Suas orações não precisam ser perfeitas ou eloquentes, elas só precisam ser verdadeiras. Como diz Salmos 34:17, clamam os justos e o Senhor os escuta. Derrame seu coração diante de Deus, compartilhando suas dúvidas, medos e esperanças. Ele ouve, mesmo que a resposta ainda não seja visível. 2. Mergulhe na palavra. A Bíblia é uma fonte de promessas que sustentam sua fé nos momentos de silêncio. Versículos como Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Lembram que Deus tem um plano, mesmo quando você não o vê. Tente ler um capítulo por dia ou meditar em passagens que falem de esperança e renovação, como Isaías 40 ou Salmos 23. 3. Cultive a adoração. Louvar a Deus mesmo na incerteza é um ato poderoso de fé. Cante um hino, ouça músicas de adoração ou simplesmente agradeça a Deus pelas bênçãos que você já recebeu. A adoração redireciona seu foco das circunstâncias para a fidelidade de Deus, criando um espaço para sua paz habitar em você. 4. Pratique a gratidão. Anote 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia, mesmo que sejam pequenas, como um momento de paz ou um gesto de bondade. A gratidão muda sua perspectiva, ajudando você a enxergar a mão de Deus mesmo nos dias mais difíceis. 5. Conecte-se com uma comunidade de fé. A mensagem inspiradora sugere escrever 43:19 nos comentários como um ato espiritual que conecta você a outros que estão trilhando o mesmo caminho. Compartilhar sua jornada com uma comunidade de crentes, seja em uma igreja, um grupo de estudo bíblico ou até mesmo online, cria uma corrente de fé que fortalece todos. Como Mateus 18:20 diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essas práticas não eliminam o silêncio, mas transformam a maneira como você o vivencia. Em vez de vê-lo como um obstáculo, você começa a enxergá-lo como um espaço sagrado onde Deus está trabalhando. O silêncio de Deus é mais do que um teste de paciência, é um processo de preparação. A mensagem inspiradora nos lembra que o deserto que você enfrentou não foi punição, foi preparação. No silêncio, Deus está moldando seu caráter, curando feridas antigas e desenvolvendo em você a resiliência necessária para carregar o novo que Ele prometeu. Ele pode estar te preparando para ser uma porta, alguém por meio de quem outros encontrarão direção, esperança e inspiração. Pense em como o silêncio moldou os heróis da fé. Durante os 40 dias de Jesus no deserto, ele enfrentou tentações e silêncio, mas saiu fortalecido para seu ministério. Mateus 4:1-11. O silêncio foi o lugar onde ele se alinhou completamente com a vontade do Pai. Da mesma forma, seu tempo de espera é um espaço onde Deus está construindo em você um alicerce que não será abalado. Ele está te ensinando a confiar nele, a depender menos de suas próprias forças e a buscar sua presença acima de tudo. Esse processo de preparação também envolve desapego. O silêncio muitas vezes revela o que ainda precisa ser liberado, ressentimentos, medos, apegos a velhos padrões. Como a mensagem inspiradora destaca, o novo exige espaço. Para receber o que Deus tem para você, pode ser necessário soltar o que te prende ao passado. Isso pode significar perdoar alguém que te magoou, abandonar um plano que não está alinhado com o propósito de Deus ou simplesmente abrir mão do controle. Esse desapego não é fácil, mas é libertador, pois cria espaço para que Deus encha sua vida com sua paz e direção. Navegar pelo silêncio de Deus exige confiança de que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Como a mensagem inspiradora nos ensina, há movimento acima das nuvens. Enquanto você espera, Deus está ajustando circunstâncias, trazendo as pessoas certas para sua vida e fortalecendo sua fé.
Ele não está apenas preparando o caminho, ele está preparando você para caminhar por ele. Essa confiança é ancorada na promessa de que Deus é fiel. Como Filipenses 1:6 assegura, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O silêncio não é o fim da história, é apenas um capítulo. É o intervalo entre o pedido e a resposta, o momento em que o oleiro molda o vaso com cuidado e precisão. Quando você confia no processo, mesmo sem entender todos os detalhes, você abre espaço para que Deus revele seu plano no tempo certo. O silêncio de Deus é um convite para crescer na fé, para aprender a ouvir com o coração e para se posicionar com expectativa. É um lembrete de que o novo que você busca já está em movimento, mesmo que ainda não seja visível. Ao abraçar o silêncio com confiança, oração e adoração, você se prepara para receber as promessas de Deus, com um coração pronto e uma fé fortalecida. A nova temporada de fé não é apenas sobre mudanças externas, como novas oportunidades ou conquistas. É, acima de tudo, uma transformação interior. Como a mensagem inspiradora enfatiza, o novo não começa fora, ele nasce dentro. Essa mudança começa com uma nova perspectiva, uma nova maneira de interpretar os desafios e uma nova confiança na fidelidade de Deus. Essa transformação interior pode incluir renovação da mente. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso significa substituir pensamentos de medo, dúvida ou comparação por verdades bíblicas. Cura emocional. Enfrentar feridas antigas como rejeições ou traumas, com compaixão e oração, permitindo que Deus restaure seu coração. Redefinição de prioridades. Alinhar suas escolhas com os valores de Deus, priorizando o que traz paz e propósito em vez de validação externa. Quando sua perspectiva muda, o mundo ao seu redor também muda. Um relacionamento que parecia sufocante pode perder seu peso. Uma situação profissional que te drenava pode se tornar uma oportunidade para novos caminhos. Essa transformação interior é o alicerce para viver o novo de Deus. Para abraçar o novo, é essencial encerrar o velho com honra. Isso significa reconhecer o papel que certas fases, pessoas ou experiências desempenharam em sua vida, mesmo que agora seja hora de deixá-las ir. Como a mensagem inspiradora diz, algumas portas que se fecharam foram atos de proteção. Esses encerramentos podem ser dolorosos, mas são sagrados. Eles liberam espaço para que Deus traga algo novo. Algumas maneiras de encerrar ciclos incluem escrever uma carta de despedida. Mesmo que não seja enviada, escrever sobre uma fase ou relacionamento que terminou pode trazer clareza e paz. Orar por liberação. Peça a Deus que te ajude a soltar ressentimentos, culpas ou apegos que te prendem ao passado. Celebrar o aprendizado. Agradeça a Deus pelas lições que cada ciclo trouxe, mesmo os mais difíceis. Viver o novo de Deus exige intencionalidade. Isso significa fazer escolhas conscientes que reflitam sua fé e propósito. Algumas práticas para viver com intencionalidade incluem estabelecer um devocional diário. Reserve tempo para orar, ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Um devocional matinal ou noturno pode ancorar sua fé. Definir metas espirituais. Por exemplo, comprometa-se a ler um livro da Bíblia por mês ou a participar de um grupo de oração. Servir aos outros. Como a mensagem inspiradora sugere, Deus pode estar te moldando para ser uma porta para outros. Procure maneiras de abençoar alguém com sua história ou ações. O chamado de Deus para uma nova temporada de fé é um convite para confiar, soltar e crescer. É uma promessa de que, mesmo nos desertos da vida, Ele está abrindo caminhos e fazendo rios fluírem. Essa jornada não é isenta de desafios, mas é repleta de esperança. Como Isaías 43:19 nos assegura, Deus está fazendo algo novo, e Ele te convida a participar desse processo com fé, coragem e obediência. A mensagem inspiradora nos lembra que o novo de Deus muitas vezes chega de mansinho, como uma brisa suave que reorganiza emoções, limpa pensamentos e alinha passos. Para receber esse novo, você deve estar disposto a esvaziar-se do orgulho, do controle, da necessidade de entender tudo.
É no espaço vazio que Deus opera, preenchendo-o com paz, direção e propósito. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está exatamente onde Deus te quer, sendo moldado para carregar algo maior. Cada passo de fé, por menor que seja, é um movimento em direção às promessas que Ele colocou em seu coração. Cada oração, cada momento de entrega, cada escolha de confiar, mesmo sem ver, é uma semente que florescerá no tempo certo. Hoje, Deus te chama para dizer sim ao novo. Isso pode significar começar um devocional, perdoar alguém, encerrar um ciclo ou simplesmente orar com sinceridade. Senhor, eu confio em Ti. Não espere ter todas as respostas ou sentir-se completamente pronto. Como a mensagem inspiradora nos ensina, o medo é apenas o sinal de que você está saindo da zona de conforto. Dê o primeiro passo, mesmo com medo, e confie que Deus irá à frente, guiando, protegendo e sustentando você. Que esta nova temporada de fé seja um tempo de renovação, cura e propósito. Que você encontre paz no silêncio de Deus, força nos desafios e alegria nas pequenas vitórias. Acima de tudo, que você caminhe com a certeza de que Deus está contigo, completando a boa obra que começou em sua vida. Filipenses 1:6. O novo já começou. Responda ao chamado com fé e prepare-se para ver o que Deus tem reservado para você.